Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, com gratidão ao nosso Deus e a todos os participantes. Uma live com 5 horas de louvor e adoração sem parar. Mas aqui eu vou estar cortando a live em 5 partes para que você possa estar acompanhando melhor, curtindo, comentando e compartilhando. Hoje estamos... Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Luísa, deu um toque aqui, mas eu acho que ela não ouviu, não. Pronto, tá bom, Jaciara. Daqui a pouco você retorna, viu, para louvar o Senhor. Então vamos agora com a nossa irmã. Amém. Amém. Dei a palavra e orei. E orou, pronto, foi isso mesmo. Eu coloquei aqui 2 vezes você. Vamos agora com a nossa irmã Kátia. Vamos estar orando ainda pelo irmão Celso, os filhos da nossa irmã Kátia, pelo cunhado Maurício, tá bom? Deus já deu a vitória, eu creio. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Kátia. A vitória, né? Eu creio, se não crê, então não adianta fazer nada, né, não, minha irmã? Se crer, verás a glória de Deus. Né? É tudo para a glória dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu Amém. queria só agradecer a Deus, né? Amém. Porque Ele é bom e a sua habilidade dura para sempre. É verdade. Eu agradecer a todos que estão orando pelo Pai. Eu fui visitar ele agora às 6 horas da tarde. Sim. Ele está se recuperando, ele está falando. Já está falando, sempre falou, graças a O Deus. lado que paralisou, como é que vai trabalhar em cima disso, tá? Com medicamento. Sim. Nós cremos, né? Fisioterapia, alguma coisa assim, né? Isso, em nome de Jesus. Mas já tá bom, em nome de Jesus. Não vamos desanimar por isso, né? Não vamos desanimar. Vai vir o testemunho, em nome de Jesus, eu creio. Mas ele está orando, está agradecendo as irmãs. Glória a Deus. É o homem de Deus, presbítero, homem de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está louvando 370 da nossa harpa cristã. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão. Verdade, Jesus. Tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais do Pai, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça desce ao meu coração a santidade e a ancião, pois o celeste de consolação e liberdade de estar aos teus pés, mais grato a ti, mais grato a ti, do Pai, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, vertestes assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, Pai, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória
Glória a Deus. Amém, minha irmã, glória a Deus. Eu sempre digo, a marca dessa geração é a ingratidão, infelizmente, né? Mas o nosso Deus, né, merece toda a nossa gratidão, né? Tá bom, minha amada, glória a Deus, viu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, firme e forte aí, viu? Jesus já deu a vitória. A irmã, Neuma, eu ia te chamar agora, mas você também já louvou com 2 louvores. Eu vou chamar, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir a Suelene, que Suelene também está o dia todo, né, cansada e tudo na igreja, ainda tem testemunho para dar, glória a Deus por isso. Que ela traga aqui a palavra de gratidão e o texto que Deus colocou em seu coração. Amém, Suelene? Amém. Amém, querida, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra está em Salmo 116, 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Amém, Senhor. É só gratidão por tudo que o Senhor tem feito, pela sua glória. E o Salmo 150, que também diz, aleluia, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Então, quero muito agradecer ao Senhor por esses dias, por essa live, principalmente por termos um horário marcado para estar com Ele, por estarmos comprometidos e vir buscar a presença dEle, a face dEle. Então, só gratidão por tudo. Glória a Deus, verdade. Amém. Amém, amém. Amém, querido. Amém, Glória a Deus. Obrigada a isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos agora com... Eu vou passar para a palavra, viu? Que as irmãs aqui já louvaram. Deixa eu ver, todas que estão aqui. Deixa eu ver se alguém aqui... Sueli está? Sim. Ô, Sueli, quietinha aí, né, meu amor? Esperando, né? Isso mesmo, minha amada. Não é fácil, não. Mas glória a Deus por isso. Eu vou pedir que Sueli traga esse louvor, Sueli. Viu? Porque aí depois vem a palavra. Se não puder mais louvar, dependendo do tempo, por conta das irmãs, dos irmãos, não por mim, fique bem claro isso, né? Aí, ou pula para quem vai poder ficar ainda para os testemunhos e tudo mais. E as demais saem. Quem quiser ficar, fica aqui até o fim, ainda vai louvar e vai adorar o Senhor. Amém? Então vamos com Sueli agora. Glória a Deus. Vamos louvar, tu és fiel. Amém, glória a Deus. Está aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que não tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda eu não precisas assim, fiel ao Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
Glória seja dada ao teu santo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Amém. Você vai dar a palavra de gratidão? Você deu. Amém. Glória a Deus. Tá bom, minha amada. Glória a Deus. Deus continue te abençoando e guardando também sua vida escondida nele e protegida por ele. Amém? Glória a Deus. Obrigada a isso, Sueli. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos passar agora a palavra. 21h48. Tá bom o período aqui para passar a palavra. Né? Vocês sabem, né? Todo ano eu já ministrei. Eu já chamei o irmão Jeová, Deus através de nós, a irmã Leila Christian, né? A pastora Leila foi uma bênção também, não é? E esse ano eu estava orando, né? Foi na época mesmo da virose, já perto de começar, os 21 dias eu orando, pedindo a Deus, e aí eu fiz um convite para um casal, né? O pastor e a esposa, e até hoje não responderam. São pessoas que sempre estão nos respondendo. Eu creio que não viram. Mas por que não viram essa mensagem? Deus, eu senti mesmo depois, porque não era para... Porque sempre me responde, sempre, né? A esposa é uma bênção. Porque Deus tem um momento certo. São pessoas maravilhosas e de Deus, mas Deus estava querendo fazer algo diferente, né? Porque de mim mesma pode ter certeza que eu não ia convidar nenhuma das irmãs. Ou minha irmã auxiliadora não ia convidar, porque a irmã acha assim que nós não temos esse gabarito, essa capacidade de trazer a palavra no último dia, no 22º dia. Não é isso. Tem sim, todos aqui, né? Porque é Deus que fala através de nós. Mas só que este ano ele escolheu diferente. E eu mandei a mensagem, ainda não tinha, já eram, eu acho que 8 dias já, mais ou menos, acho que 8 dias, e a resposta ainda não tinha chegado. E aí eu peguei e dormi, né? E naquela noite, Deus me deu um sonho, que eu estava assim, vocês creem, claro, vocês sabem, né? Não tem razão nenhuma de se inventar história. Deus não precisa de se inventar testemunho, Deus não precisa de se inventar sonho, nada disso. Primeiro porque ele já sabe de todas as coisas e porque ele dá mesmo, quando ele quer. Eu fico sempre assim, eu tenho muitas revelações, Deus fala mesmo assim, sabe, através da minha mente, ou seja, no meu espírito, no meu coração, audivelmente. Ele fala como ele pode falar dessa forma com você ou de outra forma. Ele que faz, ele que escolhe, ele faz como quer. Com isso agora não precisa dizer, eu vou consultar a irmã auxiliadora, o que é minha irmã? Não, já teve pessoas que fizeram isso. Eu digo, não é assim. Eu não fico... o Senhor me dê revelação. Quando ele começou a me dar, eu nem entendi ainda o que era a revelação, quando ele já falava novinha na fé. Glória a Deus por isso. Então tudo é para ele, toda a honra e toda a glória é para o nosso Deus. E aí eu dormi, e aí eu peguei, sonhando, né? Estava sonhando, claro, né? E aí eu ouvia a voz de Deus, ouvia mesmo. Aí dizia assim, a irmã, não chamou irmã, disse o nome da pessoa, fulana. Aí eu peguei no sonho, senti, e engraçado que no sonho eu estava preocupada com a live e quem ministraria no 22º dia. E aí veio o nome da irmã, né? E aí, no mesmo sonho, eu acordava nesse sonho, pensando nisso. Aí eu via essa irmã e eu queria contar para ela. Eu ia na direção dela para contar para ela, né, o que Deus tinha me revelado, que era ela que devia ministrar no dia 22. Só que aí Lília já subiu, me gritou lá embaixo, eu acordei, eu ainda disse a ela, fiquei triste, eu queria ver sua reação. Mas foi uma reação muito boa. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória é para Ele. E Ele disse, Edna. Bem claro, foi algo tremendo. Então, se ele chamou Edna, quem sou eu? Eu ainda disse a ela, não sei se ela lembra, eu digo, minha irmã pode ter certeza que de mim não chamaria a irmã nem nenhuma, porque eu não estava com esse pensamento de chamar as amadas que estão aqui já todos os dias, 21 dias, eu não chamaria, mas foi Deus que chamou e ela abraçou assim com muita alegria. Problema no celular, e aí os levantes vêm, nós já sabemos como é, como comigo também, as coisas são assim, glória a Deus.
Quando as coisas se levantarem, creia, Jesus está na sua vida, Jesus está na minha vida, e é Ele que faz toda a obra, independentemente das situações que nós estivermos vivenciando, tenhamos certeza, quanto mais levante, mais Ele está no negócio. Ô, minha irmã, então eu não quero mais Deus na minha vida, não. Não, mas no final você glorifica Ele, porque é bênção, é vitória. Irmã Edna, esteja aqui conosco neste momento, querida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, a paz, minha amada. Senhor, Glória a Deus. Responsabilidade. Que bênção, mas é bênção, minha irmã. É uma responsabilidade, mas é bênção você saber que o próprio Deus lhe chamou, disse que queria você nesta noite, Edna. Eu tô aqui com os ouvidos atentos, orando o tempo todo. Não falei, Glória não sabia, Lília não sabia, ninguém. Nem falei pra ninguém. Agora que eu estou aqui revelando, né? Glória a Deus, querida. A paz do Senhor Jesus. Né? Amém. Quando Ele manda, Ele garante. Ele garante, minha amada, eu creio mesmo. Glória a Deus. Eu vou louvar primeiro. Sim, eu vou louvar. Então, antes, vou ministrar a palavra e depois encerro com mais um louvor. Amém, tá ótimo, tá ótimo. E a Deus, louvado seja o nome do Senhor sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou cantar esse tanto para sempre. As muitas gerações rendidas em louvor, Cordeiro, uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado, redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. E aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Pai, glória a Deus. A garganta ainda tá, você teve, sim, não tem problema não, Deus ouviu, nós também, glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos dar a palavra, porque hoje é dia de agradecimento, hoje é dia de gratidão, Aleluia. hoje é dia de... Verdade, meu irmão. Eu ia ministrar uma outra palavra, mas o Espírito Santo me levou para uma outra direção. Né? É assim que ele faz. Glória a Deus. E decide é papai, né? É verdade, é ele mesmo. Papai que decide. Amém. A palavra de Deus está aberta no livro de Salmos, o capítulo 116, que tem como título Amor e Gratidão para com Deus pela sua salvação.
Esses salmos, ninguém sabe quem foi que escreveu ele, né? Mas pelo conteúdo, pelos relatos de alguns historiadores, declaram que foi o rei Ezequias. Então, vamos estar ali falando sobre o rei Ezequias. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, que nos diz: amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Os 7 portas me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Todos os irmãos aqui presentes conhecem a história do rei Ezequias, né? Que ele adoeceu, era um rei, né? Reinava de acordo com a vontade do Senhor, era um homem que praticava a palavra do Senhor e reinava segundo a vontade do Senhor, e ele adoeceu. O profeta Isaías foi lá e falou com ele. Deus mandou que ele fosse lá e declarasse para o rei Ezequias que ele ia morrer, que ele colocasse a sua casa em ordem, porque ele morreria e não viveria. Não viveria, né? É quando ele fala que cordéis de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Também com a declaração dessa, quem é que não ficaria nesse estado, né? Morreria e não viveria. Então era o finalzinho, né? Não tinha mais jeito. Mas aí nós vamos aqui no livro de Segunda Reis, né? Para não ficar nas minhas palavras, vamos aqui no livro de Segunda Reis. Quando ele recebe esse decreto, né, do profeta Isaías, ele vira o rosto para a parede, ele vai orar, ele fala: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo, né? Muitíssimo. Aí a palavra nos conta que antes que o profeta Isaías saísse da casa dele, do palácio dele, Deus diz: volta e vai dar uma boa notícia para Ezequias. Entendeu? Aleluia! É um motivo de adorar e engrandecer, né? O nome dele. Volta. E voltou. O profeta voltou e falou para ele: você não mais vai morrer, tem que fazer os tratamentos, tudo, enfim, não morrerá mais. Deus te concedeu mais 15 anos de vida. Olha que glória, né? Eu acredito que na época ele deveria ter uns 39 anos, né? Porque depois daí a história narra que ele viveu mais 15 anos. Ele morreu aos 54 anos. Então, nós cremos que ele deveria ter naquela época, o quê? 39 anos por aí, né? Então, o motivo, é por isso que aqui ele fala, né? Olha que motivo ele tem. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. E o Senhor livrou, né? O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Aí ele fala para a alma dele: volta, minha alma, teu repouso. Volta, minha alma, se aquietar. Volta, minha alma, ser feliz. Volta, minha alma, confiar. Deus fez o bem para ele, e ele declara isso. Ele teve essa gratidão por Deus. Foi um momento de muita gratidão e de muito amor. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Gratidão ao Senhor, né? É porque tu, Senhor, livraste a minha alma de morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Eu penso aqui assim, né, que as lágrimas, ela faz parte do ser humano, né? Porque assim, quando nasce um bebê, o bebê tem que chorar. Se ele não chora, o médico dá uma palmada, né? A gente, quando no decorrer da nossa vida, nós choramos muitas vezes, na maior parte das vezes, de tristeza, de aflição, mas muitas vezes também de alegria, de contentamento, de emoção. Quando a pessoa está se despedindo da vida, os familiares estão ali reunidos e chorando, né? E chorando. Aí ele fala aqui:
Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí a gratidão dele já está aqui. Ele fala: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Glória a Deus. Aleluia. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. E aqui nessa narrativa, a gente pode encaixar aqui várias outras histórias, porque o quê? Amor e gratidão para com Deus. A gente vê muitos relatos na Bíblia de gratidão ao Senhor. Mas quem que não conhece a história de Ana, né? Uma mulher que era estéril, que vivia ali humilhada por causa da menina, né? Ela queria muito ter um filho, ela queria muito dar um filho ao marido dela, ao esposo dela, mas ela não podia, ela era estéril. E ela foi e orou ao Senhor, ela se derramou em lágrimas ao Senhor, né? E o Senhor viu a petição de Ana, e o Senhor honrou a fé dela. E Ana foi tão grata que Ana fez uma música, fez um louvor de agradecimento ao Senhor, né? Fala da canção de Ana, que em agradecimento ao que Deus fez por ela quando Samuel nasceu, né? E ela fez um voto ao Senhor também em agradecimento, né? Quer dizer, quando ela falou: se o Senhor me der, eu vou dar ao Senhor. Porque tudo isso é o que? Agradecimento, gratidão pelas muitas bênçãos que o Senhor tem feito. Aí a gente vai lá para o livro de Reis, e vê lá a viúva de Sarepta, né? Quando o profeta Elias vai lá e aquela mulher, ele multiplica o azeite dela, né? Ela fica feliz porque não vai precisar mais dar o filho dela, tudo enfim. Mas o que acontece? O filho morre. O filho morre, aí ela fica teu contigo, boi, por que tu vieste aqui me livrar das minhas iniquidades, né? Aí ele vai orar pelo menino, ele deita em cima do menino, faz muitas orações, clama ao Deus Altíssimo, e o Senhor faz o menino voltar à vida. E ela é muito grata por isso. Ela diz: agora sei que verdadeiramente tu és um homem de Deus e que sai da tua palavra, fica da tua boca, frente a Deus. Glória a Deus. Mas um relato de gratidão, né? Mas um relato de pessoas que amam a Deus e que é grata ao Senhor por tudo. Nós temos também a história de Pedro. Pedro estava andando sobre o mar. Enquanto ele olhava para Jesus ali na frente dele, ele estava caminhando sobre as águas. Mas por um momento ele tirou os olhos do Senhor e olhou para a profundeza da água. Eu acredito que seria a noite e aquelas águas profundas, violentas talvez, né? E Pedro era pescador. E ele teve medo, ele desesperou. E ele falou: salva-me, Senhor. E o Senhor o salvou. E a gratidão de Pedro por ele, porque o Senhor o salvou. Nós temos muitos relatos que cabem aqui nesta palavra de amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Então nós temos aqui também tem o relato de Abraão, o próprio Abraão. Abraão, ele falou para o Senhor: Senhor, quem vai ser o herdeiro da minha casa é um criado nascido aqui dentro da minha casa, porque o Senhor não me deu filho da minha semente, não deu. A minha semente não vingou, não germinou. Eu não tenho filhos. E o Senhor prometeu para ele: você vai ter um filho. Mas Abraão já era velho, Sara também já era velha. Se fosse no dia de hoje, nós diríamos: meu Deus, será como, né? Mas Abraão não duvidou, embora Sara sorrisse, né? Sara sorriu porque ela pensou, comigo pensa assim, que ela pensou: meu Deus, na minha idade, como é que eu vou ter um filho? Não tive até hoje, agora depois de velha, já passou pela menopausa, não sei o quê, como é que eu vou ter filho? Né? Mas o Senhor é fiel, Deus é fiel e Deus honrou a fé dela. E no tempo que o Senhor determinou, no prazo que o Senhor deu, o filho nasceu, Isaac nasceu, e ela foi mãe. Olha que bênção. Eu imagino a gratidão que ela devia ter no coração dela por ter realizado esse desejo, esse sonho de ser mãe, que o Senhor, né, cumpriu na vida dela essa bênção de Deus, né? Então a gente vê que tem muitos casos, muitos relatos de gratidão ao Senhor pela bondade do Senhor. Há um pouquinho tempo atrás, a irmã Evangelina estava cantando um louvor, né, do Isaías Saad sobre a bondade de Deus, né? Que Deus, ele é bom, e a bondade de Deus é o que nos move, gente, porque o que seríamos de nós mesmos sem a bondade do Senhor em nossas vidas? Nada seríamos. Então, assim, Deus, o que Deus quer de nós? Deus quer essa gratidão.
A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, porque Deus é espírito, e em verdade, porque Ele quer um coração puro, Ele quer um coração genuíno, Ele quer um coração que agradeça a Ele de verdade, que adora Ele. Não aquela pessoa que está ali adorando, porque aí o pastor diz, levanta a mão, levanta, faça assim, não. Tem que ser aqui do coração, aquilo que o Senhor está falando aqui no seu coração, né? Não é a nossa vontade, não é a vontade de terceiros, mas aquilo que o Senhor colocou aqui. Então a gente adora a Deus em espírito e em verdade, quando a gente assim, quer dançar ali, quero adoração dançando, que todo mundo fica olhando, mas é você, é a sua adoração a Deus. O salmista Davi, o rei Davi, ele dançou. Ele dançou na presença do Senhor, porque ele sentiu naquele momento que ele deveria dançar. Ele queria adorar a Deus de uma outra maneira, não da forma que todo mundo convencional, mas ele sentiu no coração, era Deus e ele. E Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, e que Deus possa achar em nós também, né? Quem sabe ele pode olhar para a irmã Maria Auxiliadora, para uma Edna, para a irmã Glória e dizer, achei mulheres segundo o coração de Deus. Isso, Glória Senhor, a Deus, glória aleluia. a Deus. Louvado Que assim seja, Senhor. Jesus. Então, nessa noite, o Senhor me levou essa palavra. Por quê? Porque é o que nós devemos expressar em nossa vida é gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, nosso amor a Deus, gratidão ao Senhor, porque Deus, Ele é bom em todo o tempo. Deus, Ele não tinha obrigação nenhuma de nos escolher, nenhuma. E a palavra diz que Ele nos amou primeiro, que Ele nos conhece, mesmo antes de sermos formados. Ele já nos amava, né? Então, assim, Deus, Ele criou um plano, Ele tem um propósito em cada vida, e Ele vai a fundo, Ele sofre quando a gente sofre, Ele fica triste. A palavra de Deus diz que Deus é um Deus sofredor, Ele é um Deus sofredor, porque Ele sofre com o nosso sofrimento. Então, o que o Senhor quer de nós? Que nós aprendamos a ser gratos, ter corações verdadeiramente voltados para Ele, né? Que busque a tua presença mais do que tudo. Assim, a irmã Maria Auxiliadora falou outro dia sobre uma coisa, que a gente não deve adorar a ninguém, e é verdade. O único ser digno de adoração é Deus. A toda adoração pertence única e exclusivamente a Ele. A gente pode gostar da nossa família, a gente pode amar os nossos, pode amar um amigo, gostar, mas adoração é para Ele, é única e exclusivamente para o Senhor Deus. A Ele sim devemos adorar. Então, o que o Senhor espera de nós? Um coração grato, assim como o rei Ezequias está aqui falando, né? Aí a gente vai aqui um pouquinho mais adiante, que a irmã até citou nesse instante aqui o texto, que é o versículo 12, que diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Quem é capaz de responder? Que darei eu em benefício, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu acredito que por mais que a gente faça, a gente nunca chega perto, gente. Por mais que a gente faça, nunca chega perto. Porque tudo que Deus tem feito em nossas vidas, eu sou a prova viva disso, gente. Se Deus não tivesse entrado na minha vida, não tivesse mudado a minha história, eu não estaria aqui. A irmã Jaciara está aí, ela me conhece, ó, não é de hoje. Ela foi uma das pessoas que foi me visitar lá na minha casa, lá depois do acidente, lá jogada lá, toda inchada. Ela foi me visitar. Então, assim, o que Deus faz por nós, não tem preço. Por mais que a gente diga, eu agradeço a Deus, ainda é pouco, é muito pouco. Creio que nosso agradecimento, ele é pouco, mas chega ao trono da graça, porque Deus tem de nós o quê? Um coração grato. Ele quer um coração agradecido. Pessoas que entendem e que dizem assim, Deus, Ele mudou a minha história. Deus, Ele fez isso por mim. É por isso que o rei Davi é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Davi, ele se derrama na presença do Senhor. Ele tem um coração muito sincero e muito grato. Eu gosto muito de ler os salmos de Davi. Me enche de esperança, e no mesmo momento de ter muita tristeza, de muita tribulação, eu sempre vou ali para os salmos.
sempre vou para os salmos que me ajudam muito. Porque eu vejo ali que o rei Davi, ele era um homem que derramava o coração diante de Deus. Ele era muito grato e ele tinha um coração muito sincero, muito disponível à presença do Senhor, né? Ele fala coisas que a gente diz assim, meu Deus, será que eu sou capaz de ter um coração assim? Será que eu sou capaz de falar com Deus da maneira que ele falava, com o amor que ele falava? Somos capazes, sim. É só a gente se empenhar, buscar a Deus, ler a palavra do Senhor, buscar ter intimidade com o Senhor, né? E quanto mais você se torna íntimo de Deus, mais você aprende a amá-lo, mais você aprende a adorá-lo, mais você quer mais e mais a presença dele. Gente, é maravilhoso quando a gente se envolve com Deus, quando a gente se envolve muito mais, né? Do que a gente se envolve já. Então, assim, a palavra do Senhor nessa noite é para que nós possamos buscar em nós, buscar ter um coração mais grato, um coração mais agradecido. Não estou dizendo que nós não temos, nós temos sim. A irmã evangelista tem que estar falando que ela é grata a Deus por tudo. Nós somos, todos nós somos. Eu não sei o que seria da minha vida, já falei. Deus, ele reescreveu a minha história. Deus mudou tudo na minha vida. A minha vida era para ser um fracasso, não sei. Deus mudou a minha história da maneira que era quando eu me entendo por dentro, quando eu era jovem. Não que ele tenha passado muito tempo, né? Mas quando eu era jovem, dizia lá. Aí eu me lembro que a história era bem diferente da que é hoje, porque o Senhor chegou e mudou a minha história. Então eu glorifico muito ao Senhor. A palavra gratidão para mim, ela é pequena, sabe? Para expressar o tamanho do meu amor, o tamanho da minha gratidão por Deus. Porque o que ele tem feito por mim, o que ele tem feito na minha família, nada paga. E eu não sou merecedora, sei que não sou merecedora. Sempre fui uma pessoa, antes do amor do Senhor me alcançar, eu era uma pessoa teimosa, idólatra, não queria saber de Deus, não queria saber da palavra de Deus. Lembro da minha mãe me chamando, vamos à igreja. Minha mãe, para com sua insistência, olha que coisa. Hoje em dia, eu não quero sair da igreja. Hoje em dia, eu falo que nem o salmista falou. Né, que fala que a gente sente alegria quando dizem, vou à casa do Senhor. A minha alegria hoje é quando chega o dia a dia à igreja, de ouvir a palavra do Senhor, de estar ali em comunhão com os irmãos, adorando, louvando o Deus único e verdadeiro. Então, que possamos nessa noite meditar na palavra de Deus, no propósito que ele tem para nossas vidas, que nós fomos criados com o propósito da adoração, né? Isso, Deus nos criou para adorarmos a ele. Então, vamos adorá-lo da maneira que ele merece, de uma forma genuína, com todo o nosso amor, com toda a nossa fé, com toda a nossa crença, com toda a nossa disposição, porque Deus, ele é maravilhoso, eu fico olhando que a gente escreve as coisas no papel e depois nem olha para o papel, né? É incrível. Eu fiz aqui outras anotações e está aqui uma anotação que eu nem olhei para nada. Agora estou aqui pegando. Mas, enfim. Quando a gente ama muito uma pessoa, a gente sempre procura tempo para cuidar, tá cuidando daquela pessoa, não sei, cuidando, amando, tratando, né? Pois com Deus não é diferente. Nós amamos muito o Senhor. Então, o que a gente tem que fazer? Se envolver mais na vida com Deus, adorá-lo, buscar mais a presença dele, né? Ter tempo para declarar o nosso amor todo dia ao Senhor, declarar os nossos agradecimentos todos os dias ao Senhor, buscar mais e mais a presença dele, mais e mais. Assim, quanto mais a gente se enche da presença de Deus, melhor nossa vida fica, mais forte ficamos, né? Mais forte as lutas vêm. Essa semana foi uma semana de muita luta. Mas eu digo, quem me sustenta é o Senhor. O maior é Deus que está em mim. Quem me sustenta é o Senhor. E o Senhor me sustentou verdadeiramente. O celular pifou. Ele parou e disse, não dou mais conta. Eu digo, meu Deus. A garganta disse assim, ele não vai falar. Eu digo, meu Deus. Mas eu digo, maior é Deus que está em mim. Maior é Deus. E Deus é maravilhoso. Então, assim, porque Deus vê o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. E ele sabe. E assim, eu posso chegar para a irmã e falar alguma coisa. Você pode chegar para uma outra irmã e falar alguma coisa, mas Deus é quem sonda e conhece os nossos corações. E Ele sabe do nosso desejo, da nossa vontade, né? Ele sabe das nossas lutas, mas também sabe dos nossos empenhos que nós queremos, como nós queremos estar com Ele, o nosso desejo de fazer a obra de Deus, né?
Porque o Senhor ele é muito maravilhoso, né? E a gente tem que estar sempre declarando a nossa gratidão a Deus. Tem um louvor que diz assim: até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha Oh, vida glória. diante do seu altar, Deus, diante do seu altar. É isso que devemos fazer, gastar a nossa vida diante do altar do Senhor, Glória a Deus. buscar mais e mais a presença dele, adorar, clamar, orar, jejuar, assim para firmes e fortes na presença do Senhor. E pode vir o que vier. O inimigo pode assim inventar 1000 armadilhas, 1000 ciladas. Ele vem, tem uma parede aqui nos protegendo. Ó. Glória a Deus. Então o Espírito Santo muda aqui uma proteção que vem e volta, não nos atinge, não nos atinge. Porque o nosso Deus é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. E é Ele que nos guarda, e é Ele que nos protege, e é Ele que nos cuida, e é Ele que nos dá sabedoria. Porque de mim mesma, Edna falando tudo isso aqui, quem dera, Edna é a rainha da timidez. Então, quem dera, mas é o Espírito Santo de Deus. Eu acabei de falar, eu fiz aqui algumas anotações, ó, não olhei nada, não estou aqui falando, mas não olhei nada. A única coisa que eu olhei foi o texto da Bíblia, mas não olhei nada. Então, glória a Deus por todas as coisas. Deus é maravilhoso. E eu quero muito, muito agradecer a Deus, né, por essa oportunidade tão maravilhosa. Hoje a Cira não vou falar rica não, viu? Mas é rica sim. Por essa oportunidade tão maravilhosa, por esses 22 dias de graça, porque o Senhor derramou graça para nossas vidas. Foram 21 dias, 22 dias abençoados, porque hoje nós estamos aqui agradecendo. Aleluia. Estou agradecendo a Ele, estou louvando e bendizendo ao Senhor. Então que possamos estar meditando mais e mais no Salmo 116, que é um salmo muito bom, para a gente entender, né, da palavra de Deus, entender do amor de Deus e expressarmos a nossa gratidão ao Senhor, né? Aprender a expressar a gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que nós cremos que Ele ainda fará, porque a palavra de Deus diz que o justo, ele vive pela fé, né? A gente não anda por vista, mas nós andamos pelo que cremos, e nós cremos no Senhor. Então, glória a Deus por tudo, por essa palavra que o Senhor me deu nesta noite. As irmãs e os irmãos me perdoem qualquer coisa, foi dado o recado. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Agora eu vou cantar um louvor para poder terminar minha parte. Para falar alguma Glória coisa. a Deus. A bênção, Edna, a bênção. Viu? Completa aí com o louvor. Amém. Que teve esse sonho maravilhoso. Quando ela chegou para mim e falou, eu falei, meu Deus, eu, irmão, logo eu, a última da casa, a menor da casa, sou eu. Mas ela disse, não, Edna, se Deus te chamou, é você. Então, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, glória a Deus. Eu vou cantar mais um louvor, né, para encerrar aqui a minha fala, glorificar o nome do Senhor. Para te adorar, para te exaltar, estamos juntos em seu altar. Queremos te dar honras e louvor, te adorar com todo o nosso amor. Nada para pedir, só agradecer, tua santidade bem dizer. Nossos corações necessitam mais do seu poder. Abraça o teu povo, meu Senhor. Abraça com teu imenso amor. Queremos sentir a tua mão. Derrama sobre nós da tua unção. Sei que estás aqui, podemos sentir sua presença santa entre nós. Como estar assim, bem perto de ti, teu povo quer ouvir a sua voz.
Abraça o teu povo, meu Senhor. Abraça com teu imenso amor. Queremos sentir a tua mão. Derrama sobre nós da tua unção. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glorifique a Deus aí, porque Deus chamou e Ele garantiu. Né? E nós ouvimos a voz. Mas para dizer, deixar bem claro que você não se negou de forma alguma. Você não se sentiu capaz como eu, ninguém aqui se sente, né, minha amada? Mas é Ele que faz, porque Ele, né, dentro do seu ser, do seu coração, no seu desejo de fazer a vontade dEle, você trouxe algo para nossas vidas nesta noite. Muito obrigada, minha amada, pelos louvores, obrigada por essa palavra maravilhosa. Amém? Glória a Deus, querida, de barreiras, sem barreira alguma. Eu sempre digo isso, oh, glória. E não tem mesmo para essa mulher de Deus que enfrentou a morte, né, de perto, viu a morte de perto, sendo atropelada, né, acabou de ser atropelada por um veículo, veio uma moto, ainda passou por cima da nossa amada irmã, e alguém disse, está morta, não adianta mais, mas Deus tinha vida, né, Edna? Vida, vida e vida com abundância para você e para trazer para nossas vidas também o que Ele deu e tem dado a você. Amém, querida? Glória a Deus, bênçãos grandes aguarde, viu? Porque você foi obediente, creia nisso. Não murmurou, não reclamou. Glória a Deus, pode ter certeza. É bênção mesmo na nossa vida. Muito obrigada, minha amada. Obrigada, viu? Vamos continuar aqui, minha irmã. Você vai ficar aí, que você disse que quer ficar também até o final. Glória a Deus. Vamos ainda adorar com as amadas. Quem não puder mais, que não está aguentando, não é sacrifício de tolo. Se você tá ali caindo em cima do sofá e tudo. Não, mas eu vou ficar aqui até o fim. Eu disse que eu ia ficar. Isso é sacrifício de tolo. Agora, se você diz, não, tô ali, levantou, tomou água, café, né, para quem gosta de café, né, lavou o rostinho ali e vai continuar, vamos ficar até o final, tá bom? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a irmã Neuma vem, ainda tem Neuma, Evangelina, Jaciara também, querida, eu sei da sua luta, do seu trabalho, não é fácil não, viu? Fique livre se não puder, tá bom? Sueli eu já coloquei, não foi? Sueli tinha outro louvor, eu acho também, né? A Nesse, Kátia, Evangelina, Márcia, já foram os 2 louvores que ela falou, não foi, Márcia? Eu creio que sim. Glória a Deus, viu? Então nós vamos agora com Neuminha. Com Neuma, que Neuma ainda vai louvar ao Senhor, depois Evangelina. Glória a Deus. Vamos guardar, registrar, vocês se prepararam? Então vamos, eu podia até encerrar a live aqui agora, né? Mas vocês se prepararam, vamos aqui ouvir, né? Vamos louvar, né? O nosso Senhor. Vai, Massinha, minha gente, eu vou botar você na tela. Não saia, fica aí. Ai, passa lá. Mas mulher, moça é a mulher, é assim mesmo. E a passa logo, a primeira coisa é a mão nos cabelos. Será que eu tô bem? Tá ótima, tá linda. Deus continue te abençoando, viu, sobrinha? Com a bênção, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma surpresa assim, ó. Que pra quem ouviu, foi surpresa. Pra mim não, que eu já sabia. E pra papai do céu, ainda muito mais que ele já sabia, ó. Bem antes de mim. Tá bom, querida? Obrigada aí, viu? Glória a Deus. É filha de Raquel, né? De minha irmã, de minha mana. Então vamos, Neuma. Neuma, tá dormindo, Neuma? Acorda, Neuma.